Eu vou apresentar um estudo comparado que publiquei há alguns anos. É um livro que pode ser obtido neste site, mas também em outros está disponível. Não cobro direitos autorais. O livro foi publicado pela minha universidade com um número limitado de exemplares, portanto, logo ficou livre, disponível para todos através da internet. O argumento que eu tenho é mais ou menos o seguinte. Em 1993, publicou-se um artigo muito importante cuja tese pode ser resumida nesta sentença. Ele dizia: o problema das democracias na América Latina é a difícil combinação de presidencialismo e multipartidismo. Eu, no livro, tento esclarecer como ele chega a essa conclusão. Eu não vou estender-me nisso, simplesmente dizer a vocês que, bom, esse era o diagnóstico, um diagnóstico claro, pessimista, sendo que no começo dos anos 90, a América Latina tinha cobrado muitas das suas democracias. Estávamos em plena terceira onda, ou na parte final da terceira onda da democratização, e, portanto, esse diagnóstico é substantivo e boa parte da academia o aceitou. Sartori, um ano depois, em um livro sobre que se chama em espanhol Engenharia Institucional Comparada, escreveu esta frase que eu vejo que é muito importante. Os presidentes da América Latina são institucionalmente poderosos, mas, à sua vez, são politicamente fracos. Isso o que quer dizer? Bom, quer dizer que os presidentes na América Latina, geralmente, são pessoas que têm muitas ferramentas legais, jurisdicionais, para tentar impulsionar a sua política, mas, ao mesmo tempo, têm cenários difíceis, porque precisam de apoio suficiente nos congressos. Quando observamos a evolução da fragmentação na América Latina, este é um gráfico que vai desde 1980 até 2006. Observamos que, tendencialmente, a fragmentação aumenta. Este é uma média de 12 países. Seria o número efetivo de partidos. E como vocês podem observar, fim dos anos 80, a fragmentação estava em 3 partidos, uma média. E depois, chegando aos anos 90, a fragmentação já estava superior a 4 partidos. Então, o desvio dessas médias pode chegar a ser muito alta, porque alguns países foram dividindo-se mais e mais, como é o caso do Brasil, ou é o caso da Colômbia, da Costa Rica, que aumentou a sua fragmentação, o caso do Chile, que a manteve estável, mas que, de verdade, marca um cenário, uma paisagem dos sistemas políticos da América Latina, cuja característica principal é a fragmentação. Desta perspectiva, eles têm razão ao dizer que, bom, as democracias da América Latina têm que lidar com essa combinação complicada entre presidencialismo e multipartidarismo. Portanto, com relação ao desafio da fragmentação, são observados 2 tipos de resposta. Presidentes que decidem construir coalizões, como no Brasil, desenvolver o presidencialismo de coalizão, ou presidentes que querem governar na minoria, estabelecendo cenários de governo divididos. Eu vou mostrar que
A eleição destes dois caminhos tem consequências importantes. Um caminho é mais seguro que o outro. Um caminho é mais vantajoso do que o outro para a democracia e para a estabilidade. Para isso, a evidência que apresento está tomado de 12 países entre 1978 e 2007, onde são analisados 71 governos formados na América Latina. Aqui está a lista dos governos analisados. Como poderão observar, estão os 10 países da América do Sul, mais Costa Rica e México. Se observamos bem a situação do partido do presidente depois da sua eleição, e a comparamos com a fragmentação, o eixo horizontal é a fragmentação do sistema de partidos, o eixo vertical é o contingente legislativo que tem o presidente, podemos observar que há quase perfeita, tem mais ou menos 0,86. Isso mostra que quanto mais fragmentado está o sistema, menos apoio tem o presidente. Seria isso. Sistemas com muitos partidos efetivos vão gerar presidentes com pouco apoio. Isso está basicamente dentro do sentido comum, mas, bom, é importante constatá-lo e ver que efetivamente funciona dessa forma. Portanto, a fragmentação é o problema. Quando revisamos quais estratégias foram tomadas pelos 71 presidentes analisados, vamos observar que dos 71, havia 27 que tinham maioria legislativa e, portanto, o que fizeram foi formar um gabinete partidário. Isso representa 38% do total da amostra. E, dessa forma, a média de apoio no legislativo é de 52,9% das bancas da Câmara Baixa. Quando observamos os presidentes que tinham minoria, cujo partido não controlava uma maioria, quando formam coalizão, vemos que garantem 56,4% das bancas. Isso representa 31% da amostra e praticamente conseguem um resultado semelhante ao governo de partido maioritário. Isso é muito importante porque, de verdade, o que nos está dizendo é que o presidencialismo de coalizão aproxima ao presidente a um cenário ótimo de ter uma maioria partidária no parlamento. Mas, quando os presidentes não decidem formar coalizões, que seria 31% dos casos, o que nós temos são apoios que não chegam a 30% da Câmara. E isso se torna essencialmente perigoso. Vamos ver as consequências. A principal consequência tem a ver com a ideia de se o presidente consegue sobreviver, completar o mandato, a pergunta é, culmina ou não o mandato, o presidente o seu mandato? O que pode acontecer a um presidente para não conseguir terminar o seu mandato? Tem que existir uma interrupção. Essa interrupção pode ser variada e de diferentes naturezas. De um golpe de Estado, dado pelos militares, um autogolpe dado pelo próprio presidente, por exemplo, Fujimori, que prendeu o Congresso peruano em 1992, uma renúncia, por exemplo, Fernando de la Rúa, em Argentina, em 2001, ou um impeachment, como Fernando Collor de Mello em 1992 e agora Dilma Rousseff em 2008. Mas esses são casos muito diferentes, de diferentes naturezas, mas têm a característica comum que supõe uma interrupção do mandato do presidente. Então, aqui classificamos os 71 casos de acordo com se o presidente culmina ou não o seu mandato. De acordo à estratégia de formação de gabinete que eles tiveram, ou seja, os presidentes que têm um partido, um governo de partido maioritário, conseguem
93% de efetividade, ou seja, unicamente 7% dos casos, o presidente não culmina. Quando decide formar coalizões, a efetividade é quase semelhante, 91%. 9% não termina. Mas, se decidem não formar uma coalizão e manter um governo dividido, a probabilidade de ruptura, de interrupção do seu mandato, aumenta 36% dos casos. Portanto, eu tenho a impressão de que a decisão de formar uma coalizão ou não formar é uma decisão substantiva para a democracia, para a estabilidade do processo político. Portanto, o que eu quero mostrar-lhes, já que é tão importante a decisão de formar uma coalizão, quero mostrar-lhes quais são, do ponto de vista da minha pesquisa, as variáveis que mais influenciam na formação desses instrumentos. Deveríamos esclarecer se uma coalizão presidencialista é muito diferente de uma coalizão parlamentarista. As normas com as quais é organizada essa parte é muito diferente das normas utilizadas para fazer a coalizão presidencialista. Eu testei um total de 8 possíveis hipóteses que estão listadas neste quadro. A primeira seria a mais básica, a ideia de que quando um presidente não tem maioria no Congresso, vai formar uma coalizão. A segunda seria a distância que há entre o posicionamento ideológico do presidente e o posicionamento do legislador médio, do parlamento ou do Congresso. A ideia de que quanto mais distância há, mais difícil vai ser formar uma coalizão. E vice-versa, quanto mais próximos estejam, mais fácil será formar uma coalizão. Em terceiro lugar, a aprendizagem dos políticos. Ou seja, a ideia de que quando o sistema político tem uma experiência anterior de ter formado uma coalizão, é mais provável que se torne a formar uma nova. Quando não há experiência de formar uma coalizão, bom, a probabilidade é que isso apareça como uma prática política é muito limitada. Então, a ideia é verificar se a aprendizagem tem algum tipo de efeito. Em quarto lugar, a fórmula de eleição presidencial. Na América Latina, quando diferentes sistemas políticos começaram a incorporar a forma de eleição presidencial a 2 voltas e por maioria absoluta, como tem o Brasil, como tem o Uruguai, Chile, chamado também de uma forma interessante, se dizia que, bom, a eleição dessa forma poderia favorecer a formação de coalizões. Por quê? Bom, porque a primeira volta são selecionados 2 candidatos e eles têm que negociar com os perdedores e isso favoreceria a formação de uma coalizão de governo. Então, a ideia é que se existe uma eleição do presidente por dupla volta e maioria absoluta, a probabilidade de formar uma coalizão é mais alta. Em quinto lugar, na Bolívia, durante os anos 80 e 90, existia uma fórmula de eleição do presidente de 2 voltas, onde as pessoas votavam e se nenhum candidato chegava a 50%, na segunda volta era feita no Congresso. Isso, na Bolívia, favoreceu a formação de coalizões. Então, eu controlo esta variável também. Depois, os poderes legislativos do presidente poderia pensar que quanto mais poder legislativo tem o presidente, menos provável é que se forme uma coalizão, porque se tem muitos poderes legislativos, provavelmente o presidente não vai precisar tanto dos apoios dentro do Congresso.
O decreto presidencial, bom, se o sistema político dá ao presidente a ferramenta de poder governar com decretos, bom, provavelmente, e não passar pelo Congresso, provavelmente o presidente vai poder evitar formar uma coalizão e, portanto, vai ser menos difícil o seu governo. Então, se tem decreto presidencial, é provável que a probabilidade de que exista uma coalizão vai ser menor. E, finalmente, eu testei a existência ou não de normas de nominação das autoridades estatais. Em muitos países, por exemplo, os bancos do Estado, as empresas de eletricidade, de telefones, a empresa de petróleo, são públicas, são do país, são do Estado. E, em muitos casos, os presidentes nomeiam os seus diretores, os seus dirigentes de forma discricionária. Mas, em outros casos, há normas que obrigam a passar pelo parlamento. Então, eu pensava que, talvez, se existem normas que obrigam o presidente a passar pelo parlamento, no momento de nomear os diretores de empresas públicas, talvez isso pressionara a negociação e a formação de uma coalizão. Bom, estas 8 hipóteses foram operacionalizadas para cada um dos 71 casos. Foi feita uma regressão e o que nós temos são diferentes modelos onde vão ser incorporadas diferentes variáveis. Eu quero que vocês observem o primeiro modelo, que mostra que há 3 variáveis que são fortemente importantes no momento de explicar a probabilidade de que exista uma coalizão ou não. A primeira é que o presidente não tem uma maioria parlamentar. A segunda é que a distância entre o presidente e o legislador seja relativamente baixa, e a terceira é que exista uma aprendizagem, ou seja, uma experiência anterior de coalizão. Quando existem essas 3 variáveis combinadas, bom, a probabilidade de que exista uma coalizão é realmente alta. Então, eu encontrei isto, há outros colegas que incorporaram outras variáveis, como, por exemplo, a popularidade presidencial, as crises econômicas. Eu trabalhei unicamente com variáveis políticas e institucionais. E eu tenho a impressão de que isso funciona. Ou seja, quando observo o cenário da América Latina, bom, quando essas 3 variáveis se unem à possibilidade importante de que se forme um acordo de coalizão. Por último, eu gostaria de mostrar-lhes, assim como mostrei quais são os determinantes da formação da coalizão, mostrar quais são determinantes de uma ruptura da coalizão. Então, aqui o que eu fiz foi controlar um total de 6 hipóteses, onde, bom, algumas são muito óbvias, por exemplo, o tempo que resta para finalizar o mandato. Em segundo lugar, o tamanho da magnitude da circunscrição do país, ou seja, sob a ideia de que, bom, se circunscrições grandes vão ter partidos fortes, isso pode levar a sustentar mais aos presidentes e vice-versa. Quando a magnitude é pequena, os partidos podem ser fracos e talvez os deputados estejam dispostos a não ser leais ou não ser disciplinados. A possibilidade de reeleição presidencial sob a ideia de que, bom, se há um presidente de coalizão e tem uma reeleição, é provável que a coalizão não acabe, porque se o presidente vai dessa forma, essa coalizão seguiria com ele. Em quarto lugar, o tamanho da coalizão, se é uma coalizão mínima, ganhadora, ou se é uma grande coalizão. E em quinto lugar, o número de sócios que tem a coalizão. E em sexto lugar, o grau de congruência que tem o gabinete, tomando as medidas de Otávio Amorim. E, bom, o que eu fiz foi trabalhar com os casos onde havia coalizões e verificar para ver
Quais destas variáveis influenciam nos casos onde as coalizões foram destruídas? Então, o resultado que eu encontrei foi que há duas variáveis substantivas. Uma seria o avanço do mandato, ou seja, a ideia de que quanto mais próximos no final do mandato nós estamos, há mais possibilidades de que uma coalizão acabe. Por quê? Bom, porque parece muito razoável. Se está perto a eleição e a coalizão está formada pelo partido presidencial e por vários sócios, é provável que os sócios queiram tomar distância do presidente para poder eles fazer a sua própria campanha. E a segunda tem a ver com o tamanho. O que eu encontrei foi que, bom, quando o presidente perde apoios, a probabilidade de que perda apoio no parlamento, a probabilidade de que se acabe essa coalizão é mais alta. Ou seja, por exemplo, o Brasil, eu acredito que passou por isso. Dilma começou a perder apoios no Congresso e chegou um momento em que, bom, o PMDB decidiu sair da coalizão, e isso foi antes do impeachment. Mas, de certa forma, a ruptura da coalizão está fortemente vinculada a essas duas variáveis. Chama um pouco a atenção que, por exemplo, a congruência do gabinete não seja uma variável relevante. Muitos colegas trabalham com a ideia de que, bom, esse é um ponto importante. E ontem, Carlos Pereira dizia que um dos erros de Dilma foi não ter um gabinete congruente. Eu vejo que a congruência do gabinete não é um elemento central para que uma coalizão seja rompida. Então, nas minhas conclusões, eu diria que a estratégia de formar uma coalizão continua sendo a mais eficiente para enfrentar o difícil problema da difícil combinação. Não há outra solução melhor do que formar uma coalizão. Em segundo lugar, a sobrevivência dos presidentes que fazem coalizões deve ser muito semelhante à dos governos de presidentes que formam governos de partido majoritário. Isso é muito importante, porque não se trata de presidentes de segundo nível, mas se trata de presidentes realmente fortes, com capacidade de governar e de fazer reformas. Em terceiro lugar, a formação de coalizão depende, então, do tamanho do apoio do presidente, da distância ideológica e da aprendizagem realizada pelo sistema político. E, em quarto lugar, a ruptura de uma coalizão depende do tamanho do apoio do presidente e a proximidade com a eleição presidencial. Essas são algumas conclusões que estão no livro e que, bom, que basicamente nós podem mostrar um panorama que se estende a muitos casos da América Latina. Ou, com isso que eu quero dizer, de verdade, é que o presidencialismo de coalizão, se vem o termo que foi inventado pelo meu amigo Sérgio Abranches, o termo é brasileiro. Digamos que o presidencialismo de coalizão é uma espécie que existe além do Brasil, que se estende e que está nas mãos como uma ferramenta para qualquer presidente que não tenha maioria legislativa. Muito obrigado. O que eu vou fazer na minha apresentação é discutir algumas ideias sobre esses três conceitos, grandes conceitos: presidencialismo, multipartidarismo e democracia, usando uma evidência que vem de alguns casos nacionais da América Latina, como foi feito por Daniel, e também nesse caso da Europa. Acredito que, em contraponto ao europeu, isso pode ser interessante para tratar estes assuntos. E assim vamos ter algo para comparar. Por outro lado, falar por último me permite fazer referência ao que foi dito, mas também ao que foi deixado de lado, ao que não foi dito. E por esse motivo, eu acredito que temos que lembrar de coisas muito importantes, que quem sabe não foi falado de uma forma suficiente, mas tem a ver com contexto, com o entorno. E de uma perspectiva dupla, economia política, e isso nos leva a que fiquemos preocupados principalmente por dois aspectos da economia política, que tem a ver, primeiro, com o crescimento econômico dos países
Eu quero dizer, as grandes variáveis macroeconômicas dos países e, segundo, com o tema da distribuição de renda e os problemas que podem acontecer quando não se distribui bem essas rendas. E, por outra parte, o contexto é um contexto definido por um mundo que mudou muito nos últimos 15 anos em relação ao mundo digital e as grandes transformações que trouxeram aí as tecnologias da informação e das comunicações, que constituem aí novos mecanismos de intermediação na política. Eu acredito que esses dois aspectos são absolutamente importantes na hora de incluir uma reflexão sobre aspectos que têm, obviamente, uma natureza muito institucional, ou muitas vezes uma natureza societária. Digamos que este seria um pouco de onde eu vou partir, onde eu começo, a minha apresentação. Primeiro tema, presidencialismo. Temos muito pouco que incluir aqui sobre o que foi dito nesses dois dias, mas eu quero falar de uma coisa, e é o tema de pular o Atlântico e apresentar que o presidencialismo é uma forma de governo muito extensa, vem do princípio da história nos países latino-americanos, na independência latino-americana. Quem sabe nesse Brasil seja sempre uma grande exceção por ter um regime não republicano desde o começo da história da independência, mas que existe outra forma de governo que é o parlamentarismo e, de alguma forma, sempre existe uma relação que podemos chamar de dialética. Aqui foi mencionado ontem, bem mais que hoje, que o professor falecido, 5 anos, Lins, quando ele disse que essa discussão sobre os perigos do presidencialismo, mas na equação do Juan Lins tinha uma segunda parte, eram as virtudes do parlamentarismo. Eu quero dizer que o parlamentarismo, de acordo com uma visão, é visto como um regime político, uma forma de governo positiva. E isso é o que hoje podemos, de alguma forma, questionar. Se vemos aí o panorama político espanhol, onde, como muitos de vocês já conhecem, na Espanha, leva já 5 meses e chegará a 6 meses sem governo pela sua incapacidade institucional de formar coalizões. Ou não só formar coalizões, e sim a sua falta de capacidade em governar, mesmo que seja com um governo de minoria. Devemos ter, então, isso sempre em mente. O que eu quero, então, o que eu quero me referir é a dois temas muito concretos. De que o presidencialismo ou o parlamentarismo, qualquer uma das formas de governo que tenha a ver, primeiro, com uma tendência, com uma muito forte que acontece de com certo caráter universal, que é a tendência de tornar o poder mais pessoal. O Eduardo Alemán ontem disse uma frase muito interessante, porque ele se referiu a isso, e se você está textualmente como o câncer da política latino-americana. Ele disse, bom, por que não também o câncer de outro tipo de políticas, quero dizer, de outro tipo de políticas nacionais? Acredito que tornar o poder mais pessoal é um processo que já acontece com uma força nos últimos tempos e que alguém poderia vincular a ideia do fim das ideologias.
alguém. Mas eu não quero ir por esse âmbito, e sim, eu quero me basear menos em uma especulação e mais em dados. E que eu queria referir-me a 3 temas vinculados com tornar o poder mais pessoal. O primeiro tem a ver, e também algum motivo foi aí, o Otávio Amorim Neto ontem se referiu à importância dos traços da liderança. Quero dizer, o âmbito da liderança, o âmbito das pessoas que têm aí o poder, de alguma forma, o deixamos de lado e não consideramos como um elemento fundamental para entender a dinâmica política. Isso pode estar melhor, é uma intenção dentro da própria disciplina da ciência política e mais dada ao estudo das instituições mais reativa, mais ligado ao estudo dos indivíduos, de como diria Sartori, das pessoas que conduzem as máquinas. Digamos que os traços da liderança, pelo menos, apresentam 2 elementos que podemos aí mensurar e, de alguma forma, que temos aí facilmente tangíveis para fazer uma análise. O primeiro é o tema mais fácil, o tema da experiência. Quero dizer, esta ideia, e que de alguma forma é obtida aí com o modelo apresentado por Daniel, quando ele fala da forma que as formações de coalizões geravam um aprendizado. Quero dizer, isso é experiência. Por exemplo, no modelo, eu incorporaria essa ideia. A ideia de dizer, bom, e se os presidentes que chegaram ao poder, qual foi a sua experiência política? Qual foi? Um desses presidentes que foi citado por ele foi o Alberto Fujimori. E a segunda ideia, e mais difícil, muito mais difícil de mensurar, que nos obrigaria a ter uma conversa com os nossos colegas da psicologia política, são temas da personalidade. A personalidade da figura presidencial, que é muito, muito importante. Eu acredito que isto é incorporado, ou deveria ser incorporado na nossa análise, e essa ideia do poder. O segundo tema. E isso eu vinculo com as novas tecnologias. Hoje, os líderes podem mensurar o seu nível de popularidade pelo número de pessoas que têm a sua rede no Twitter, os seus amigos no Facebook. E de que forma chegam a eles? E este elemento é um elemento absolutamente personalizado. Quero dizer, se trata dos amigos do Macri, Rajoy, ou etc. e etc. Qualquer líder. Isso ainda incorpora mais essa ideia de tornar isso mais pessoal, e não a ideia da instituição, partido político, ou da instituição grupo político, ou de ação coletiva, que é situada a política. De fato, estamos hoje em um panorama onde a ação coletiva foi substituída pela ação conectiva. O coletivo não vale, não tem sentido, e faz com que vocês podem dizer que aqui nas ruas, há algumas semanas, havia muitas pessoas que gritavam uma coisa ao contrário a isso. Ou seja, existiu uma ação coletiva, mas o que fica disso, e de uma forma muito relevante, é o conectivo, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de poder seguir conectadas em comunidades novas, que chamamos de comunidades virtuais, onde o que é identitário tem uma forma muito diferente, completamente diferente da forma tradicional pela que os partidos políticos atuavam, gerando identidade, gerando socialização. Terceiro tema
nessa ideia do poder, o que vivemos em muitos países da América Latina, de uma forma muito distinta. E aí vou dar 2 exemplos que vamos ver claramente sobre a lógica da polarização. A lógica da polarização logo, não é tanto a lógica da polarização esquerda ou direita, porque essa lógica, primeiro exemplo, não funciona nas eleições passadas aí do Peru, de 2 semanas atrás, onde 2 candidatos, Pedro Paulo Kuczynski e Keiko Fujimori, estiveram separados por 30 mil votos. 30 mil votos. Custa muito diferenciar um do outro. Não existe praticamente uma diferença. Ambos ocupam o mesmo lugar na escala esquerda ou direita. Sem dúvida, a sociedade peruana se polarizou. E isto podemos vincular com a lógica do presidencialismo. E eu volto a tratar aí de uma ideia clássica de presidencialismo, ou também, que aparece também nos textos de Juan Lins, que tem a ver com uma lógica, com essa lógica, que tipo de lógica? Winner takes all. O que ganha, o que leva tudo e o que perde, esquece. A história passa por cima do que perde. Tudo isso supõe uma lógica de polarização que vai de mãos dadas com um conceito muito interessante, desenvolvido por Ernesto Lacroix na Argentina e pela sua companheira Chantal Mouffe, que é a famosa ideia de construção de hegemonia. Quero dizer, a política, o que tem que fazer, e o político, o que tem que fazer é construir uma hegemonia. Qualquer uma que seja. Eu contra os outros. É uma lógica. Ou seja, é uma lógica antiga, digamos, da primeira metade do século XX, mas isso funciona. E esta é, digamos, este é um instrumento articulador do que foi o bolivarianismo em alguns países, em muitos países da América Latina. Esta lógica de construção de hegemonia, a lógica que leva a construir uma hegemonia ao Néstor Kirchner, partindo de alguns votos, o resultado que teve o Kirchner, ou do próprio Chaves, ou no que partem, no número que não é um número maioritário, a propósito do que estamos falando aqui. Mas eles sabem perfeitamente que o que tem que fazer é construir uma maioria social, uma hegemonia, e isso supõe utilizar as lógicas do presidencialismo. De acordo com o parlamentarismo, isso é muito mais complicado, porque, finalmente, a pessoa que fará, que será o presidente do governo, é eleito pelas pessoas e sim pelo Congresso. Existe um processo de eleição indireta. Vejamos. O segundo tema do presidencialismo, e isso vincula com o que eu acabo de dizer, é a relação com os partidos políticos. Isso me leva ao segundo conceito, multipartidarismo. É certo que os dados são muito bons, e aí poderíamos colocar uma linha parecida para os casos europeus. Num artigo recente publicado numa revista de ciência política europeia, que tomava o ano 2008 e o ano 2016. E fazia a mesma medida que o Daniel fez a sua apresentação. Em todos os países da União Europeia, em todos os países, exceto a Itália, ironicamente, aumenta o número de partidos. Quero dizer, essa ideia de multipartido, essa ideia é válida para a Europa e também para sistemas parlamentares. Estamos vivendo, então, uma grande representação da representação política, digamos assim. Isso padeceria, porque chegou, então, para ficar. Não seria isso. Pelo menos a médio prazo. Fazer previsões a longo prazo é complicado na política, mas para médio prazo, sim. Você poderia se aventurar e dizer que o cenário em 2020 será
de mais multipartidarismo. Bom, todos nós sabemos que isso tem duas caras, duas faces. Uma face institucional, quero dizer que isso está em função das leis eleitorais, está em função do critério de representação, está também em função da magnitude do distrito, do tamanho do distrito, e também em função do financiamento eleitoral. Quero dizer, se eu tenho dinheiro por participar da política, eu entro para a política. Se a política é mais austera, existem menos possibilidades de usar esse dinheiro na política, ou melhor, eu não posso entrar na política. E também a ideia da obrigação da democracia interna dentro dos partidos políticos. Preferem da democracia interna para gerar os candidatos, que pode ser dentro dos partidos políticos ou abrindo essas listas através de sistemas de listas abertas e não bloqueadas. Bom, mas essa é uma parte da história. Existe outra parte da história que justifica isso. Digamos assim, se vocês querem saber bem, que é uma parte societária. Isso está vinculado, então, esse multipartidarismo, isso foi dito aqui. O importante cientista político da Noruega, Sten Hagen, quando ele introduziu o conceito de rupturas nas sociedades, para que existam rupturas. Quando vemos aí o caso espanhol e vemos as mudanças que aconteceram nessa direção, você pode ver especialmente que existem claramente, no caso espanhol, novas rupturas. Essas novas rupturas são as que têm aí os novos partidos políticos. A primeira é uma ruptura geracional. Pessoas novas, com menos de 35 anos, que está fora da política. Porque os velhos partidos políticos não deixam incorporar as pessoas novas ou jovens e não sabem fazer isso. Segundo, uma ruptura econômica. A crise econômica na Espanha está sendo paga pelos jovens, que são os que não têm acesso ao mercado de trabalho, que são os que têm que imigrar, que são os que têm contratos, como chamamos na Espanha, contratos ruins, muito mal pagos. Esta é outra ruptura. E existe outra ruptura, que é a ruptura mais antiga e persistente, que é a ruptura do Estado, através dos separatistas, dos projetos de separação nacional da Catalunha ou do País Basco, principalmente. Quero dizer, esta ruptura social é traduzida em novos partidos políticos, ou seja, a velha tese está aí. E isso podemos ver em outros países da América Latina, como agora, por exemplo, no processo de paz da Colômbia, em que a própria dinâmica do processo de paz vai gerar novos partidos políticos. Isso parece que é muito evidente, não? Mas existe outro problema. É um problema que detecta muito bem Peter Mayer, é detectado por ele, num livro que acabaram de publicar há 6 meses atrás. É um livro póstumo que se chama Governando o Vazio. Qual é o vazio? O vazio é o vazio da representação. Quero dizer, a incapacidade, e volto aí ao tema das novas tecnologias, a incapacidade de representar coletivos, sociais, humanos, cada vez mais individualizados e menos propensos à ação coletiva, menos propensos a que se identifiquem com uma determinada fórmula. Isto é, o resultado, segundo ele, é o aumento dessa polarização eleitoral em um ambiente que Peter Mayer denomina de banalização da democracia. A democracia é banalizada porque a democracia, além de, que se converteu num jogo eleitoral exclusivamente. Bom, neste panorama, que é o terceiro elemento, e estou terminando agora,
neste panorama, o que temos aqui de democracia, ou seja, quando nos referimos à democracia, diríamos que podemos dizer do que está acontecendo hoje na América Latina, mas também em algum país europeu. Bom, se fazemos o exercício mental de substituir o termo democracia por política, então, em vez de dizer o que acontece com a democracia, o que acontece com a política, então? Existe uma primeira observação que nos leva a toda a literatura da qualidade da política. E os indicadores que somam diferentes índices de mecanismos de entrada ou mecanismos de saída, quero dizer, entradas de legitimidade e tudo que tem a ver com o processo de legitimização da política ou de saída ou de eficiência que tem a ver com os resultados da política, as políticas públicas. E como essas políticas públicas contribuem para gerar os resultados previsíveis. Então, neste cenário, os trabalhos são muito evidentes. Na América Latina, que é mais diversa, e a diferença entre os países, por um lado, é mantida em termos de poder aí tratar diferentes grupos da América Latina com diferentes níveis de qualidade, onde já foi dito aqui, onde o Uruguai, Costa Rica e o Chile constituem permanentemente o primeiro grupo, com outro grupo que está sempre a Venezuela, Cuba, Guatemala, etc., Honduras, e uma série de países aí que estão no meio que se movimentam aí em virtude de processos políticos, digamos, de temas políticos da conjuntura, mas também do que eu me referia no princípio, do entorno e o fluxo do entorno. E também está a democracia como governo. E, de alguma forma, o que foi tratado por Daniel, o que eu quero também incluir é duas coisas apenas. Uma que foi dita aqui neste seminário, que é por parte do Carlos Pérez, foi dito por ele, que é essa ideia de que eu compro totalmente, que é a importância da gerência na gestão das coalizões. Quero dizer, nem todo líder ou suposto líder de uma colisão gerencia ou gestiona bem essa colisão. Então, existe aí um componente, e volto aí a repetir essa ideia do começo, que é um componente que é importante na hora de levar a um bom lugar ou a um mau lugar a colisão. E, em segundo lugar, digamos que voltar a repetir uma das ideias do começo, que é que uma colisão, finalmente, toda colisão tem que repartir bem aí os bens públicos, de uma ou de outra forma, com mais ou menor intensidade. E se essa distribuição desses bens públicos tem um impedimento pela natureza da conjuntura política, que faz com que os bens públicos sejam aí retraídos ou bem. Se existe um enorme confronto social que não permite a redistribuição desses bens, o panorama é bem mais complicado. Nada mais do que isso. Muito obrigado. E assim como fizeram os outros moderadores, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que é algo de uma curiosidade bem personalíssima minha. E talvez vai começar um pouco esquisita, mas depois espero que fique claro. Os meus filhos entraram na escola e eu ia todo dia buscá-los, e lá tinha diversas mesas de pedra, retangulares, com uma rede de metal no meio. E os meninos pegavam uma bola de futebol e ficavam jogando de um lado para o outro. E eu passei um ano falando assim, nossa, eles não devem ter raquete de tênis, de ping-pong, nem bolinha. No segundo ano, quando eu cheguei lá na escola, que estava já com uns 3, 4 meses, eu percebi, falei, o jogo não é ping-pong, o jogo é esse. É com uma bolona, uma mesona de pedra e aquela rede no meio.
Aí, dando um outro salto, eu lembro que um dos primeiros textos que eu li na graduação, quando eu entrei, era, se não me engano, era do Durkheim, que ele dizia o que era normal e o que era patológico. E ele devia estar querendo separar valor de fato, e ele diz, olha, o normal é aquilo que é mais frequente. Então, a minha pergunta é a seguinte, nós chamamos o nosso sistema de presidencialismo. E a provocação que eu trago para os senhores, para me ajudar, é o quanto este nome nos atrapalha na compreensão. Porque o presidencialismo que a gente tem como referência é o patológico, é o americano. Que eu saiba, só ele funciona bem segundo esse senso comum. Você tem um presidente que executa, um legislativo que legisla, um judiciário que julga, 2 partidos, um azul, um vermelho, e a coisa se resolve. E a minha pergunta, olhando a América Latina toda, o professor Chasquete trouxe, o senhor também, Manuel, trouxe uma série de elementos, quer dizer, a realidade da América Latina é outra. E essa minha pergunta, já estou terminando, ela é cara para mim, embora seja um pouco esquisita, talvez, porque eu trabalho no Legislativo e eu sou bombardeado no trabalho e aqui na nossa escola por perspectivas normativas o tempo todo de que o Legislativo deveria ser assim, já que nós somos um presidencialismo. Mas ele não é assim. Ele é coalizacional, ele é fragmentado. Em suma, ele não é aquele do livro-texto do direito, que é a grande referência para avaliar isso. Então, a minha pergunta, que é uma inquietação, na experiência dos senhores, e aí, aproveitando que a nossa mesa é presidencialismo em perspectiva comparada, é quanto que este nome presidencialismo nos dificulta para olhar o verdadeiro fato social que nós temos aqui na América Latina. E, aproveitando a presença do professor Sérgio Abranches, eu fico pensando se ele houvesse dado outro nome para o sistema, tipo sistema Rataplan, uma coisa totalmente nova, que não tem sentido nenhum, e as pessoas iam ficar mais tranquilas. Olha, existe o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo francês e o Rataplan da América Latina. Talvez não houvesse nem o seminário hoje. Mas a pergunta é relativamente inocente, mas são as perguntas que eu gosto mais. Depois eu passo para as perguntas mais inteligentes da plateia aqui. Giovanni Sartori diz que os parlamentarismos entre si são mais diferentes do que os presidencialismos entre si. Ou seja, o parlamentarismo italiano é muito diferente do parlamentarismo alemão, e o alemão é muito diferente do parlamentarismo holandês. O holandês é muito diferente do primeiro parlamentarismo, que seria o britânico. São diferentes. Eu diria que o presidencialismo dos Estados Unidos, que é o desenho original, obviamente foi copiado, mas depois de 2 séculos, na América Latina, nós fomos distanciando. Contudo, há países que se distanciaram mais do que outros. Eu diria que o presidencialismo uruguaio, o presidencialismo chileno se afastaram muito do presidencialismo dos Estados Unidos. Talvez o presidencialismo argentino seja o mais próximo pelas suas instituições. O brasileiro também se afastou. Portanto, eu tenho a impressão de que
Aqui não é um problema de nomes, um problema das instituições que nós somos capazes de construir. E eu sempre tive uma boa opinião sobre como solucionou isso, independentemente da crise que hoje vive. Porque o Brasil aprendeu muito da crise de 1992 e depois da crise de 92, unificou todas as suas eleições, encurtou o período do mandato presidencial, aprovou a reeleição, fez uma série de reformas institucionais, produto da experiência. E isso devemos avaliar e entender. E muitas vezes, com os meus amigos argentinos, eu lhes digo, vocês têm que aprender com o Brasil, porque ele fez reformas que beneficiaram, que estabilizaram. O presidencialismo brasileiro de hoje não é o mesmo o que tinha o Brasil quando Sérgio Abranches escreveu o seu artigo. Ou seja, o presidencialismo brasileiro hoje é melhor. E isso todos têm que saber. E isso é independentemente da crise que nós temos. Eu fiquei pensando muito na apresentação de Octávio Amorim ontem, quando introduziu a variável personalidade dos presidentes. Talvez o problema não seja tanto das instituições, mas das pessoas, que não elegemos as pessoas indicadas. Juan Lins, no seu livro A Quebra das Democracias, atribui um papel relativamente importante à fé democrática dos presidentes em conjunturas críticas, em situações complexas. Um presidente que não tenha uma fé democrática pode terminar sendo um ditador. E eu acredito que, no momento de ver as coalizões, deveríamos ver a fé negociadora do presidente. Porque um presidente que não tenha uma fé negociadora, eu espero que me entendam, uma fé negociadora que esteja disposto a negociar, a fazer transações, conjunturas críticas, talvez, que se torne um déspota e complique todos os acordos. Portanto, eu proporia a norma de que todos os presidentes, para poder ser candidatos, deveriam previamente ter passado pelo parlamento, que é a escola da negociação que tem os sistemas políticos. Eu tenho certeza que com presidentes que passaram pelas comissões parlamentares, que tiveram que negociar, bom, teríamos outro tipo de gestão das coalizões. De uma forma mais acadêmica, como um professor. E nesse sentido, eu vou. O presidencialismo, como outros conceitos na nossa disciplina, é algo muito técnico e muito preciso. Contudo, os construtores de opinião pública, e em boa medida tivemos um exemplo na mesa anterior, opinam qualquer coisa do presidencialismo. E claro, a pessoa fica assustada porque não seria isso, não é que... Bom, aproveito para fazer a defesa da nossa profissão. Dizer, as pessoas não fazem um juízo gratuito sobre uma doença, ou inclusive sobre um problema atmosférico, porque há especialistas nesse tema. Bom, eu acredito que a ciência política, ou o conhecimento sobre a política, se não queremos entrar na discussão do termo ciência, conhecimento sobre uma política, dá um certo nível de sofisticação. Eu vejo que há um problema aqui muito sério. E eu apresento um exemplo para vocês. No meu próprio país, as pessoas acreditam que elegem diretamente o presidente do governo. E chamam o presidente, e quando eu faço o exercício, nas minhas aulas, em Salamanca, de perguntar aos estudantes, você, em quem votou? Impossível, você vive em Madrid. Se você mora em Madrid, votou de outra forma, mas não pode votar em Felipe González, e Arnal e nem em ninguém, porque
Eles não se apresentaram por Salamanca. Então, as pessoas pensam que se elege diretamente. E agora, o surpreendente da discussão política é dizer, Rajoy, que vai ter, que com certeza vai ser o mais votado, mas que vai ter por baixo de 30% de intenção de voto, ele diz que como força mais votada, tem direito a ser presidente do governo. Quando a lógica parlamentar não é que seja a força mais votada, mas que tenha um maior número de deputados no Congresso. Essa é a lógica do presidencialismo, do parlamentarismo. Então, com o presidencialismo, isso também acontece. Isso é algo que nós temos que refletir com muito cuidado e conseguir conclusões em virtude do que seriam do que as instituições dizem e não do que elas não dizem. Daniel, não temos que diferenciar coalizões fortes e fracas no sentido de que a distância ideológica pode facilitar as rupturas de coalizões? E para o professor Manuel, que tem a ver com a questão societária, como o senhor colocou na sua fala, com a crescente concentração mundial de renda, advinda da emergência da financiarização da economia e com a ruptura da política, captura da política pelo poder econômico, a democracia caminha para o colapso? Distância ideológica é importante. Ontem, Carlos Pereira mostrava como a distância entre o gabinete, entre Dilma e o legislador médio da Câmara era maior do que a que existe entre Michel Temer e o legislador médio. Eu acredito que isso nos está indicando algo. Isso pode ser mais forte ou deixar mais forte ou mais fraca uma coalizão. Quem classifica as coalizões fortes ou fracas, Tal Coalition e Luz Coalition, é Otávio. Ele tem uma apresentação no seu livro também, onde ele estabelece uma diferença, mas não pela distância ideológica, mas sim pelo tipo de gabinete que forma, pelo tipo de ministros. Mas, sim, essa é uma possibilidade. Eu não vi, mas é um caminho muito fértil que pode ser percorrido. Hoje, há fundos de investimento que, se fosse um país, que se fosse um Estado, poderiam ser o terceiro país no mundo. Um só fundo de investimento que tem a capacidade da terceira economia do mundo. Então, isso é algo muito recente. É algo que vem desde, digamos, do fim da década dos anos 80. E, obviamente, é um problema muito sério para a democracia à medida em que estes fundos de investimento podem alterar drasticamente as condições de competição econômica e do desenvolvimento econômico dos povos e contribuir para gerar crises econômicas, etc. Ou seja, esse é um problema muito sério. É um problema, não é um problema recente. Eu conto a vocês uma história a propósito disso. Não sei se vocês sabem que Gabriel Almond fez a sua tese de doutorado sobre a cidade de Nova York. 2 pontos no caso Rockefeller. E ele nunca pôde publicar a sua tese porque recebeu o veto de Rockefeller para publicar a sua tese. Então, é uma anedota, se vocês querem ver bem, mas do avanço das ideias que amparam o governo democrático e a realidade financeira. O desenho institucional não deve tentar amenizar a dependência de personalidade dos gestores? Ou qual seria a saída para lidar com problemas de natureza individual? E aí eu agrego uma outra pergunta, também dirigida aos 2 professores, é o seguinte: há uma relação, a pergunta
É uma pergunta. Há uma relação entre fragmentação partidária e qualidade das lideranças políticas? Qualidade entendida como políticos experientes, honestos e eficientes. Partidos pior organizados produzem lideranças menos qualificadas? Não conheço nenhum estudo que tenha vinculado fragmentação partidária e qualificação dos políticos. Sim, o regime está o famoso estudo feito por Samuels, onde efetivamente eles veem que o sistema presidencialista admite políticos e empreendedores. Considerando que os partidos são mais fracos, mas não consigo encontrar um vínculo exato. Eu acredito que, de verdade, o problema maior da política não é tanto a qualidade, mas sim a capacidade de representar aos cidadãos. Um sistema de partidos que não consegue representar aos cidadãos a médio prazo está acabado, porque provavelmente terminará em uma crise. Essa, para mim, é a variável mais importante, a capacidade de representação dos cidadãos. Isso é o que vai dar legitimidade aos processos políticos. A qualidade pode sair para ser procurada fora, e para isso estão as universidades, mas o político, por si, tem que ter a capacidade de dialogar com a cidadania, de ser um bom representante, e eu vejo que é isso que mais deveríamos considerar nele. Essa seria um pouco da minha opinião pessoal. O colega que fez a pergunta... O companheiro que fez essa pergunta queria saber se há alguma outra saída. Essa questão de fé nas instituições... Essa fé, ela... Ou não, né? Ou fé nas pessoas. Enquanto que uma instituição consegue controlar isso? Acontece que cada sociedade tem os políticos que deseja. Por exemplo, eu tenho um colega no meu departamento que está comparando Chile e Uruguai. Os políticos no Chile, todos têm doutorados, mestrados na Europa, Estados Unidos. E para os chilenos isso é muito importante. Para o uruguaio não é tão importante se tem doutorado ou não. São diferentes formas de entender. O conjunto de atributos que cada sociedade dá a um político é diferente. Deve ser visto o que é importante no caso do Brasil. O que se espera de um político? Eu digo isso porque senão não se entenderia como o Uruguai pode ter um presidente como Mujica, como José Mujica. O presidente que os uruguaios queriam ter. Provavelmente, em outro país, poderiam ter um PhD em uma universidade dos Estados Unidos. Isso tem a ver com os valores que há numa sociedade. Então, eu acredito que, a priori, a academia não tem por que dizer como devem ser os atributos de um político. Claro que se pensamos nos congressos, nos parlamentos, claro que a especialização é importante, a experiência, mas os próprios congressos têm a forma de construir essa experiência. Por exemplo, o trabalho em comissões é um mecanismo de aprendizagem rápido, onde os políticos podem transformar-se em especialistas. Mas, a priori, eu acredito que não podemos dizer o que é melhor para um político. O que tem que decidir a cidadania, as pessoas, os valores que tem na sociedade. Eu acredito que essa é uma variável exógena. Em todo caso, a política. Que a nossa disciplina deve entrar nesse problema. Ou seja, não digo de uma forma normativa, nem rígida, no sentido de definir quem é um bom político. Mas eu acredito que devemos entrar aí. Devemos entrar aí não ditando nós de uma forma supostamente neutra, acadêmica. Quem é o bom político? Mas sim, medindo em virtude, e eu estou totalmente de acordo com você, de que o bom político na República Dominicana não tem nada a ver com o bom político
da Costa Rica, ou do Peru, ou do Brasil. Mas eu acredito que nós, como disciplina, deveríamos ter um marco de análise para indicar quais variáveis deduzidas do próprio mundo onde estão esses políticos, mas quais variáveis deveriam ser as variáveis para considerar. Eu acredito, então, que se a política é uma profissão, os médicos têm muito resolvidos e a sociedade entende muito bem quem é o bom médico e diferencia a sociedade, o bom médico do curandeiro ou do xamã. Eu acredito que a ciência política deve tomar esse desafio e tentar definir o que é um bom político. Repito, para cada questão, e sabendo, além disso, de que é muito diferente ser ministro das Relações Exteriores do que prefeito de uma cidade de 500 mil de habitantes. Mas eu acredito que deveríamos ir enfrentando esse desafio. Dito isto, por isso eu digo que não temos uma decisão de qualidade de políticos, mas também não temos uma decisão de políticos. Quem é um político, então? Vamos, digamos, a nossa disciplina, os manuais. Então, eu digo a vocês que procurem uma definição de que seria um político. Temos uma ideia, mas somos incapazes de definir uma unidade de estudo básica. Qualquer outra disciplina tem perfeitamente definido o seu objeto de estudo. E nós temos um problema muito sério. Não sabemos quem é um político. Temos ideias, mas não temos certeza. E com relação a outra questão, as instituições são as normas do jogo e marcam o território onde jogam os atores, os políticos. Mas o que eu vejo, o que acontece é que esses atores têm cada vez uma maior capacidade de jogar por cima das normas. E isso é assim, pelo que dizia antes, a parte pessoal da política, a individualização das políticas, as campanhas eleitorais pessoais jogam contra qualquer esforço da instituição, porque seria colocar, controlar, regulamentar comportamentos, regular comportamentos também, mas estamos vendo que cada um tem incentivos de ir no seu próprio projeto político. Então, nesse sentido, é onde há um problema muito sério, porque, sim, as normas nos dizem isso e isso, mas os jogadores vão estar constantemente subvertendo as normas. Então, parece que a solução seria mais normas. Bom, talvez, sim, mas provavelmente não. E esse, eu acredito que é o conflito que vive a sociedade hoje, que eu repito que isso é algo muito sério, considerando esse cenário de individualismo e de ausência de ação coletiva. Uma pergunta aqui para o professor Daniel. Eu vou refrasear aqui, pede mais sobre a crise de governabilidade na América Latina em geral. Aproveitando a sua fala panorâmica, o colega da audiência pede que o senhor entre mais nessas questões comparativas aí das crises. E para o professor Manuel, a pergunta é a seguinte: o movimento dos indignados na Espanha culminou na formação de um novo partido político, o Podemos, mas culminou também em outro, né, de direita. Na opinião do senhor, qual será o futuro do, eu não sei como pronuncia exatamente, Nuit debout, na França? É possível uma democracia tão participativa? Primeiro, a América Latina, igual que o Brasil, está vivendo a sua etapa mais gloriosa de democracia. Isso devemos ser conscientes.
Nunca na história da América Latina tivemos processos e períodos tão largos de democracia. Isso não temos que perdê-lo de vista. 2. A América Latina, nos últimos 10 anos, esteve em cima de uma onda de crescimento econômico que permitiu o desenvolvimento de uma grande estabilidade, e essa onda de crescimento terminou. Portanto, começam a haver problemas. Ou seja, governar com dinheiro é muito fácil. É muito fácil. Governar sem dinheiro é difícil. Saber dizer que não, e eu acredito que é o que está começando a acontecer. Muitos países, as suas economias deixaram de crescer, as suas contas correntes estão deficitárias, devemos fazer ajustes fiscais, e essas são medidas impopulares, e por isso começam a existir esta classe de dificuldades. Além disso, começam a gerar alternâncias no poder, normalmente em eleições. Na Argentina, por exemplo, na Venezuela, no Brasil, eu esperava que fosse em 2018, mas, bom, adiantaram com o impeachment, mas era provável que houvesse uma alternância. No Uruguai é provável essa alternância também, no Chile também é provável uma alternância. Então, eu acredito que a mudança do ciclo econômico vai gerar muitas tensões e vai gerar muitos conflitos e vai gerar alternâncias. E isso não deveria preocupar-nos tanto, obviamente, preocupar-nos, mas não acreditar que termina a democracia no continente e nem que vai haver uma volta, um retorno a épocas passadas. A América Latina vai seguir sendo democrática, mesmo com Chávez, ou com o chavismo, ou com os presidentes que nós tenhamos, mas não acredito. Eu, nesse sentido, sou otimista. Para o caso que se pergunta, suponho que seria o líder do movimento, digamos, semelhante a Podemos na França. Bom, o caso de Podemos na Espanha é um caso muito peculiar e que acontece em uma conjuntura muito específica, na qual contribui uma série de fatores. Então, vejo que é muito difícil. Rapidamente, esses fatores são, como eu disse antes, o desgaste dos velhos partidos perante a crise econômica. Em segundo lugar, uma liderança nova, muito bem trabalhada, muito bem surgida de abaixo em um processo lento, usando mecanismos clássicos como a televisão, etc., que seria a liderança de Paulo Iglesias. E terceiro, uma conjuntura, uma estrutura de oportunidades institucionais que foram as eleições europeias. Porque as eleições europeias foram o grande instrumento onde podemos entrar na vida política espanhola. E esse é o melhor cenário possível, as eleições europeias. Eu posso desenvolver mais esse aspecto, mas os 3 elementos são os que estão na base do Podemos. Ou seja, acabar com o sistema antigo, a mobilização social e uma liderança muito forte. Podemos ter uma liderança muito forte. Eu lhes digo algo. Nestas eleições europeias de 2014, a candidatura de Podemos foi a única na história da democracia espanhola que a marca do partido era a foto do líder. A foto do líder, ou seja, Podemos era Pablo Iglesias e continua sendo ele. E isso é muito importante que o tenhamos em mente. E isso não acontece na França, onde, por outra parte, na França, há um ator coletivo que continua sendo muito importante quando nós estamos vendo esses dias, que são os sindicatos tradicionais.
onde as pessoas continuam confiando muito nos sindicatos tradicionais e que estão afastados dos partidos tradicionais. Então, por isso eu acredito que na França é muito mais difícil que apareça um fenômeno ou este que vai ter uma fortaleza, uma força para gerar um partido de 24, 25% de apoio eleitoral. Saímos de regimes de direita no Brasil e fomos para regimes de esquerda, ao ponto de que, à época, nenhum político tinha coragem de se identificar como de direita. Agora é o contrário. Raros políticos se vinculam abertamente à esquerda. Vocês acreditam que essa é uma tendência cíclica no Brasil e na América Latina? Em aqueles sistemas políticos onde o eixo de competência esquerda-direita seja importante, eu acredito que é o caso do Brasil, Chile, do Uruguai, da Argentina, não sei se há algum outro, mas são muito importantes os eixos de competência ideológica. No México também. Sim, é possível que tenhamos ciclos, como acontece na Europa. Isso não é ruim. Eu acredito que os políticos de direita, em alguns países, tiveram vergonha de reconhecer-se como de direita pelas ditaduras militares. No meu país, no Uruguai, ninguém é de direita. Ninguém se reconhece como de direita, mas, no momento de fazer uma pesquisa e pedir que se localize na escala de 1 a 10, eles se colocam no 9, no 8, no 10, ou seja, publicamente não dá nenhum crédito reconhecer-se como de direita. Mas eu tenho a impressão de que, à medida que a esquerda tenha problemas, em que a esquerda perca o prestígio, que a esquerda sofra uma derrota moral, como está acontecendo no Brasil, é provável que possa surgir uma direita com outra capacidade e outra intenção. Uma direita democrática, estou falando, não, que é muito diferente das direitas que nos governaram nas ditaduras. Totalmente de acordo, e diria, relacionando com o que antes você disse, os ciclos políticos e alternância, ou seja, que isso está na lógica do jogo democrático. E provavelmente o primeiro presidente que na América Latina reconheceu que era de direita foi Piñera, no Chile. Qual o impacto a judicialização da política ou a formação de um superlegislativo tem para a manutenção da democracia? Eu entendo que quando os sistemas políticos não podem resolver seus conflitos e decidem enviar o problema ao Poder Judicial, eu entendo como uma deficiência do sistema político, não? O país que levou ao extremo maior é a Costa Rica, que praticamente tem a famosa quarta sala, que é como o último grau de toda a decisão política que toma o sistema. Se os partidos políticos não ficam de acordo, aprovam a lei vai à quarta sala e os juízes são os que finalmente decidem. Eu não gosto desse processo, me dá a impressão que está mostrando uma deficiência aí no sistema político e acredito que os partidos políticos deveriam evitar terminar nessa forma, porque em último grau estaríamos agregando aí um ator no final do caminho que não foi eleito para isso, que não tem a legitimidade democrática. Os juízes são respeitados, eles têm que observar o cumprimento das normas, mas não temos que esquecer que não são eleitos. E, portanto, não é uma boa coisa que o processo político esteja totalmente judicializado. Que não seja mal interpretado, porque acredito sim que os cidadãos podem usar o Poder Judicial para proteger os seus direitos. Mas isso é muito diferente do que resolver o processo político de uma forma permanente, indo aos tribunais. A pergunta final que está sobre a mesa e a do maior desconforto, provavelmente, aqui aos nossos convidados.
Qual futuro vocês preveem para a coalizão PT, PMDB, partidos vários, nanicos, após essa reviravolta no Brasil? É a pergunta antidiplomática, para vocês falarem mal do Brasil agora. Sim, eu sempre ponho como exemplo que, bom, no Chile a esquerda perdeu, governou a direita e depois voltou à esquerda. Me dá a impressão que o que deveria ser a esquerda no Brasil é, bom, fazer uma grande autocrítica, aprender com seus erros e esperar o momento certo novamente. Assim é a democracia. Eu não descarto que mais adiante, em algum momento, vamos ter um governo de coalizão do PT e os seus aliados como o PMDB, por que não? Isso funcionou em algum momento, deixou de funcionar, mas não existe nada que indique que no futuro não possa acontecer novamente. No México, vocês sabem que existe um artigo na Constituição que proíbe aos estrangeiros de falar da política mexicana. Então, é um grande instrumento para dizer, bom, eu fico com o artigo 55 para não falar nada. Eu quero dizer que falar de 3 coisas que vocês podem encontrar no Google porque eu escrevi isso. Uma é que, pensando no futuro, e escrevi isso no ano passado, eu contemplava o ano 2018 como um ano fundamental para a América Latina, porque seriam produzidas mudanças muito importantes nos 3 países maiores da América Latina, Brasil, México e Colômbia. Eu falei, no ano 2018, o governo brasileiro, em torno aí do PT, será substituído por um governo de diferente cor político. O governo mexicano do PRI terá sérios problemas e provavelmente seja a oportunidade de que o México tenha um governo da esquerda, que seria pela primeira vez, que não ocorreu nunca na história do país, e o governo colombiano, com o processo de paz, vai entrar em uma nova lógica. Ou seja, para mim, o ano 2018 era muito importante. Bom, continua sendo, mas os acontecimentos no Brasil, digamos que mudaram esse calendário de normalização. Mas, em qualquer caso, no Brasil vão acontecer as eleições do ano de 2018 e provavelmente aconteça essa ideia que estou implantando. A segundo tema, eu defendi que aqui não houve golpe de Estado. Eu defendi isso por escrito. Se vocês querem ler isso, eu passo o link. E terceiro, acredito, e também falei disso, que o presidencialismo de coalizão teve 2 grandes artistas da coalizão, ou 2 grandes políticos, que foi Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Dificilmente um país tem a sorte de encontrar 2 pessoas que são muito diferentes, mas que têm uma capacidade de gestionar colisões como essas 2 pessoas, de uma forma muito diferente, como já demonstramos aqui no decorrer do seminário. Não são iguais, mas o fizeram, na minha modesta opinião, de uma forma magistral. E isso foi muito bom para o Brasil, porque isso, um país vizinho como a Argentina, não teve essa sorte. A Argentina não pode pôr aí em cima da mesa 2 presidentes do nível do Fernando Henrique Cardoso ou do Lula.